trabalho de algoritmo de eleição. A equipe é formada por Guilherme Mafra, Vitor Teves Gomes e Marcos Venturi. A gente fez a implementação do algoritmo do anel lógico. Bom, dentro da primeira classe apresentada, né, a classe mensageiro, a gente criou somente um método estático, que é responsável por mostrar no console as mensagens. Pode passar para a próxima. Na nossa classe main, onde vamos testar a execução da nossa implementação, seguindo as especificações exigidas, né, a cada 30 segundos, novo processo deve ser criado, a cada 25 segundos, um processo faz a requisição para um coordenador, a cada 100 segundos, o coordenador fica inativo, a cada 80 segundos, um processo fica inativo, 2 processos não podem ter o mesmo ID, e 2 processos de eleição não podem acontecer simultaneamente. Para isso, foi criada as seguintes variáveis privadas, né, tempo de criação, tempo de requisição, tempo coordenador nativo, tempo processo nativo. E dentro do executor, chamamos métodos instanciados da classe processar, passando as respectivas variáveis criadas. Pode ir para o próximo. Beleza, então aqui eu vou apresentar um pouco da classe do processo. Então ele vai ter 2 atributos, né? Um é o ID, que é a identificação do processo, e vai ter uma variável booleana ali que vai dizer se ele é o coordenador ou não da nossa fila, né? Então a gente tem os gets e os setters. Pode descer um pouco. Ele vai ter também, então, os métodos ali que é realizar a requisição para o coordenador, né? Então, ele vai percorrer toda a nossa lista dos processos ali, e se ele encontrar o coordenador, ele vai dizer que ele encontrou e ele vai trazer uma mensagem dizendo que o coordenador foi encontrado. E caso ele não encontre, ele vai dizer a mensagem ali que o coordenador não foi encontrado. Pode passar. Bom, aqui na classe processar a gente vai ter uma lista de processos, que é nossa classe processo, nosso objeto, né? Então essa lista vai ser, cada vez que é criado um novo processo, essa lista vai sendo alimentada, ou cada vez que vai sendo, na verdade, cada vez que vai sendo criado um processo novo, ela vai sendo alimentada, né? Então a gente tem o primeiro método que se chama, que a gente vai inativar um processo aleatório, então a gente vai varrer a nossa lista aqui de processos e vai inativar um aleatório, né? A gente tem uma thread, que ela vai, o tempo de execução dela vai ser respeitado passando o parâmetro de tempo, processo nativo, né, que é o que a gente tem lá na classe main, né, lá a gente definiu qual tempo vai ser usado para cada processo, para cada função, né. Aqui embaixo a gente vai ter um método chamado realizar eleição, né, então vai realizar a eleição para descobrir quem vai ser o novo coordenador, né. Então, a partir disso, a gente vai varrer a lista e vai ter a busca de um novo coordenador. Então, a gente vai ter no log aqui as mensagens de buscando um novo coordenador e quem se vai se tornar o novo coordenador conforme no processo, né? Conforme na busca da nova eleição ali. A gente também vai ter um método de realizar uma nova requisição, né? Então, esse método aqui é responsável por exemplo, processo 1 vai mandar uma requisição lá para o coordenador. Então, é esse método que vai fazer isso. E ele também está usando uma thread porque a partir de tempos em tempos que ele vai poder executar essa função, né, fazer essa requisição. Então a gente usou o tempo de requisição, que é o que tem lá na classe main também. Tem os últimos 2 métodos aqui que o Marcos vai estar falando também. Beleza, então a gente tem um método que ele é o inativa coordenador, que ele vai estar recebendo o tempo ali, né, que a gente vai estar passando lá dentro da main, que baseado nesse tempo vai chamar essa thread para ele estar fazendo essa inativação do coordenador. Então ele vai varrer toda a nossa listagem de processos e se ele encontrar o coordenador, ele vai remover o coordenador da listagem e vai dizer ali que o coordenador foi inativado, né? E aí ali para baixo, pode descer um pouquinho, a gente tem o método chamado novo processo, que basicamente ele vai estar criando um novo processo, passando o ID, né? Passando o ID também falso, porque nenhum processo ele vai entrar como coordenador, e também tem a questão ali de não ter 2 processos com o mesmo ID, então ele sempre vai incrementando, quando ele criar um novo processo ele sempre incrementa, e aí ele vai colocar esse processo que ele criou dentro da nossa listagem lá dos processos. Beleza, vamos rodar aqui. Então ele criou o primeiro processo, né, então como é um processo único, esse cara também vai se tornar o coordenador.
Só respeitando os tempos que foi passado no enunciado, né? Então, vamos deixar ele rodar para ver certinho o que vai acontecer. Então ele buscou um novo coordenador porque só tinha, como um era o único que tinha, ele virou coordenador, né? Daí agora foi criado o processo código 2 ali. Então o processo 2 mandou uma requisição para o coordenador e como o coordenador está ativo ainda, ele respondeu para a gente que o coordenador foi encontrado ainda, né? Daí ele criou o terceiro processo. O processo 3 também fez uma requisição para o coordenador e encontrou o coordenador. Agora ele inativou o processo número 1. O processo número 1, como a gente sabe, ele era o coordenador, né? Então o processo 4 vai ser criado agora e vai mandar uma requisição para o coordenador, que seria o código 1. Então, como o coordenador não foi encontrado, foi aberta uma busca de um novo coordenador e o processo 4, como era o maior, foi nomeado como coordenador da vez ali, né? Basicamente seria isso aí o nosso algoritmo daí.